minha amiga, oi, meu amigo artesão, minha amiga artesã, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos aprender uma carteira, uma mini carteira, super prática, super gostosa de se fazer. E olha, vou te dizer que é muito vendável. Eu fiz uma de teste e já tive encomenda de 5, isso em questão de 2 dias. Então, é uma peça para você fazer e vender muito, tanto agora para o Dia dos Namorados, quanto para o Dia dos Pais, quanto para Natal. Acho que para qualquer época do ano você vai vender muito bem essa peça. Então é fazer e correr para vender, ok? Essa daqui é a nossa mini carteira. Olha, aqui na frente ela tem um espaço para você colocar documentos de identificação, geralmente uma CNH. Aqui no meio, aquela notinha de dinheiro escondida. E aqui atrás, olha só que coisa linda, os cartões, isso, cartão de crédito, cartão de débito, cartão de plano de saúde, aí fica a seu critério, né? O que você vai querer carregar. E o legal é que o tamanho dela cabe exatamente no bolso de uma calça. Perfeito, principalmente para os homens que não gostam de muito volume na carteira. Essa daqui tá, ó, show de bola. Eu fiz ela na versão pretinha e na versão café. Olha só que espetáculo. Olha que coisa linda, gente. Tá um espetáculo, não tá? Então, todas as medidas dessa peça estarão aqui na descrição do vídeo, mas eu vou passar para vocês assim mesmo. Lembrando que as duas eu fiz no material Montana, da Personal Art. Essa daqui no Montana Café e essa daqui no Montana Preto. E lá no site da Personal Art, todas as minhas alunas têm desconto. Você tem 5% de desconto. É só no finalzinho da sua compra digitar lá Criando com Aline. Tudo juntinho, bonitinho, e seu desconto está mais do que garantido. www.personalart.com.br. Vamos às medidas? Então, o corpo da carteira, que é esse daqui, você vai cortar 2 vezes 9 por 11 centímetros. Eu vou ensinar uma técnicazinha para poder diminuir o volume, porque a primeira que eu fiz, essa daqui já foi a segunda. Essa daqui, olha, ela ficou com um volume bem grande, tá vendo? Ela ficou uma coisinha bem gordinha. Então, eu vou ensinar uma técnicazinha para diminuir o volume, mas se você não quiser seguir essa técnica, sem problema. O legal é que, seguindo a técnica que eu vou ensinar para diminuir o volume de costuras, você pode fazer essa carteira na sua máquina doméstica. Eu tô costurando com uma Sansei reta eletrônica MQ4, maravilhosa, lá da Costumac, minha parceira também. E quem comprar com a minha indicação, máquina de costura com a Costumac, já sabe que ganha todos os meus projetos pagos e muito carinho da teacher aqui também, né? Então vamos lá. O corpo dela é 9 de altura por 11 centímetros de largura. Você vai cortar 2 vezes, que seria equivalente a essas duas partezinhas daqui. Os bolsinhos, esse primeiro bolsinho é o único que tem uma medida diferenciada. Você vai cortar com 4,5 centímetros de altura por 11 centímetros de largura. Os demais bolsos, ou seja, 3, você vai cortar com 5 centímetros de altura por 11 centímetros de largura. Essa partezinha aqui do documento, eu já adaptei a medida várias vezes para ficar bem legal. Então, você vai cortar ela com 8 centímetros de altura por 11 de largura. E o plástico cristal, que pode ser cristal, pode ser translúcido também, tá? Pode ser o plástico que você tem em casa. Você vai cortar ele com 6 centímetros de altura por 9, deixa eu só confirmar aqui se é isso mesmo, por 9 centímetros de largura, para poder ficar bem joinha. Vamos lá? Vamos agora à confecção? Por que eu falei para vocês que eu fiz uma técnicazinha para diminuir volume? Eu fiz isso daqui, olha, vou mostrar para vocês nesse daqui que já está cortadinho. Olha, aqui eu só cortei a parte de cima com 11 centímetros de largura, 1 centímetro de espessura, tá? De altura, no Montana, para poder ficar bem bonitinho. E aqui eu usei o camurça, que é uma espessura menor. Todos eles você encontra lá na Personal Art, tá? Porque assim eu diminuo o volume. Como nós vamos fazer agora aqui no pretinho, eu vou mostrar para vocês, olha. Eu cortei vários retalhinhos, na verdade foi 1, 2, 3, 4, 5 retalhinhos de Montana, com 1 centímetro de largura por 11 centímetros de comprimento. E cortei vários pedacinhos aqui no nylon, um nylon bem fininho, pode ser um forro maquinetado, olha, esse daqui é bem fininho mesmo, ou seja, no material mais fininho que você tiver. Cortei com 5 centímetros de largura, de altura, por 10 centímetros de largura. Ele é um pouco menor. Aline, eu preciso fazer desse jeito? Não.
Você pode cortar todos eles com 5 por 11 e aí depois você vai fazendo os desbastes necessários para poder passar na sua máquina de costura sem dar muito volume. Mas eu gostei muito dessa técnica daqui, porque a sua carteira vai ficar com charme, com cara de couro e vai ter uma espessura menor. Então vai ficar bem legal. E cortei aqui, olha, já coloquei aqui meu clichê, olha só que lindo, olha, com a minha marca, Aline Elstener, nesse bolsinho daqui, que é o de 4,5 de altura por 11 centímetros de largura. E vou explicar a montagem para vocês. Eu vou pegar o nylon aqui para facilitar minha vida e vou fazer isso daqui, olha, cola artesanal A3, que é uma cola instantânea, de viscosidade alta, ou seja, ela cola bem rapidinho. E vou passar alguns pinguinhos de cola bem na bordinha, tá? Do meu Montana. Só na beiradinha mesmo, olha só, deixa eu mostrar pra vocês sem tentando não colar os meus dedos, olha, bem na pontinha. E vou vir aqui e vou colar este nylon. Lembrando que eu cortei ele com 1 centímetro a menos. Ele não tem 11 centímetros de largura, ele tem 10 centímetros de largura para diminuir o meu volume. Olha, e vai ficar assim. Ui, escorregou o bolsinho. Vou fazer isso nas 5 peças que eu tenho, tá? Então, eu vou fazer aqui. Não vou fazer agora nas 5, porque o que eu quero explicar para vocês nem precisa de fazer em todas as 5. Passei aqui umas gotinhas e colo. Você vai fazer isso nas 5, se você quiser reduzir o seu volume. Aline, eu não quero reduzir, eu quero fazer tudo no Montana, vai ficar gordinho, vai ficar grossinho, mas é o que eu quero. Perfeito. Então, você vai cortar todas no tamanho de 5 por 11, e aí você vai comigo para a próxima fase, tá? Prontinho. Colei. Aqui eu tenho que ter 11 centímetros de largura por 5 centímetros de altura. Esse daqui está maior, olha só, tá bem maior, tá vendo? Porque eu corto tudo com sobra, não sei vocês, mas eu gosto de trabalhar sempre com sobra. Aqui você vai na máquina e vai passar uma costurinha aqui embaixo, bem rente, tá? De preferência com a linha da mesma cor. E ele vai ficar desse jeito daqui, como tá nesse, olha. Tá vendo? Passei uma costurinha bem rente. E depois vou passar uma costurinha aqui em cima para poder dar um acabamento bonito. E aí, você vai ter as suas 5 partes. Aqui, olha. 1, 2, 3. E eu tenho mais 2 ali. Uma delas, você deixa realmente um pouco maior, tá? E aí, você vai começar os encaixes. Olha, tenho aqui o meu 1 centímetro de largura. Vou posicionar este aqui, logo abaixo, de forma que ele fique assim, olha, desse jeitinho daqui, tá vendo? Sobrepõe somente a pontinha, só para não ficar um vão estranho. E você vai fazer isso com todas as suas partes, deixando a mais longa atrás e todas as demais com 5 centímetros exatamente. E vai finalizar com esta parte daqui. Passa sempre uma costurazinha de rebate na bordinha, tá? E vai finalizar desse jeito daqui, olha. Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 bolsinhos, desse jeito. E no último, um bolso inteiro. Você vai vir aqui, olha, 5 centímetros. Deixa eu marcar aqui, olha. 5. Vai dar aqui. Então, eu vou cortar ele com 5 centímetros. Ele já tem uma diferençazinha. E eu vou aumentar essa diferença. Eu quero deixar somente a borda com 11 centímetros. E as demais partes com pelo menos meio centímetro. De meio centímetro a 1 centímetro a menos das bordas. E aí, eu quero que você tenha todas as partezinhas assim. Você somente terá uma inteira. E você vai ter isso daqui, olha. Aqui eu tenho uma inteira. E as demais partes desse jeitinho.
Olha, costurei a bordinha e entrei 1 centímetro para cada lado, aqui e 1 centímetro aqui. E aí, vamos vir na parte maior e vamos costurar. Você vai vir aqui, olha, cadê meu com 5 centímetros? Vou vir aqui na parte maior, posiciono esse na posição certinha e passo uma costurinha aqui. Vou passar a costura aqui para vocês verem. Apesar de que está com a linha diferente, mas não tem problema que depois eu arremato ele. Ó, a minha máquina tem corte de linha automático. E aí, você vai fazer isso daqui, olha. Todas as vezes, vou passar uma costurinha aqui embaixo, até posicionar todos os bolsinhos. E ele vai ficar com a altura final de 9 centímetros. Aqui eu já comecei, então eu vou concluir apenas. Já passei a costurinha, vou posicionar este daqui, só que eu ainda não posso costurar. Então, o que que eu vou fazer? Vou passar somente uma colinha aqui embaixo para segurar. Essa cola, gente, é demais, tá? Então, ela é ótima. Auxilia muito no nosso trabalho para que as coisas não saiam do lugar quando a gente precisa. Quando eu faço isso, eu não vou ter tanto volume. Eu só vou ter o volume aqui deste meu bolsinho e da parte de dentro, da parte maior. E aqui tem que finalizar com os 11 centímetros, os 9 centímetros, ó, certinho, 9 centímetros. E vou reservar. Você pode fazer ele com 3 apenas ou com 4. Aqui ele tem 1, 2, 3, 4 porta-cartões. Então, ele cabe 4 cartõezinhos aqui. Vamos para a parte da frente. A parte da frente, você vai cortar inteiro. 9 centímetros por 11 centímetros de largura. O Montana, ele tem esse verso daqui bem gostosinho, então você não precisa se preocupar com forro, tá? No marrom, eu coloquei aquele detalhezinho em camurça, só para poder afinar as nossas costuras. O meu quadrado aqui, onde eu vou colocar o plástico, ele tem que medir 8 centímetros por 5. Então, nós vamos marcar 1,5 centímetro para cima e vou fazer um risco. De preferência com uma caneta couro ou com giz de alfaiate. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. 1,5 centímetro da borda para cima. Opa. E vou fazer um risco. Aqui eu tenho 11 centímetros. E o meu buraco vai ficar apenas com 8. Então, vamos lá, 8 para 11, eu posso tirar aqui, olha, 2 centímetros deste lado. 2 centímetros. E marco. E do outro lado, a mesma coisa. 2 centímetros e marco. Meu buraquinho aqui vai ficar com 6,5, 7. Então, vamos diminuir aqui um pouquinho. 1,5 centímetro. 1,5 centímetro e 1,5 centímetro. Perfeito? Olha só a marcação. Então, 2 centímetros da borda para cima, 2 centímetros da borda para baixo, 1,5 centímetro da borda para dentro, 1,5 centímetro da borda para dentro. E agora, você vai vir com estilete, de preferência, meu amigo, um estilete de precisão, bem afiadinho, e vai cortar este quadrado. Aline, não tem estilete, eu tenho medo de trabalhar com estilete e estragar meu material. Sem problema, você corta com a tesoura, tá? Não tem problema algum. Pode cortar com a tesoura, que vai dar o mesmo... Ó, cortei errado aqui. O mesmo resultado, tá? E corta.
Cuidado para não se cortar, porque estilete é tão perigoso quanto um cortador circular. Mas, em compensação, o corte fica lindo, né? E cortei. Você pode me perguntar se dá para fazer em tecido. Eu não testei, tá? Eu quis fazer uma carteira realmente diferenciada, com uma qualidade bem legal, bem masculina. Então, eu não sei, esse, sinceramente, eu não sei. Geralmente, eu dou todas as dicas para se fazer em tecido. Esse daqui eu não testei no tecido. Reserva isso daqui, que depois a gente vai inventar um chaveiro com o que sobra, tá? E aí, você vai ter isso daqui, olha, uma moldura. Moldura. E vou vir com o meu plástico cristal aqui em cima dessa moldura. Olha só que perfeito que fica. Ele não fica nem sobrando demais, nem faltando. Olha, exatamente nas medidas que eu vou passar. E aí, eu vou passar uma costura agora na borda, realmente, para poder prender o meu plástico cristal aqui nesse espelho. Bem na bordinha mesmo, porque aí você não precisa... Deixa eu fechar minha cola, que ficou aberta. Você não precisa cortar... Você não precisa ter mais volume na sua peça e nem desperdiçar material, já que a nossa intenção sempre é o quê? Economizar material. Sempre gosto de trazer dicas de reaproveitamento de retalho, porque pelo menos eu sou uma artesã que guardo tudo. E a maioria dos artesãos que eu conheço tem geralmente uma caixa, uma gaveta de retalhos ou algo do tipo. E aí, olha só que lindo que ficou. Perfeito, né? Vou passar uma costurinha de acabamento aqui em cima, só para fazer aquele charme, aquele detalhe bonito, né? Aí você pode me perguntar, Aline, você tá costurando pelo lado ao contrário? Sim, minha amiga. Quando você costura o plástico cristal, você costurar ele virado para baixo, ele desliza melhor. Como neste momento eu não estou com calcador de teflon, dessa forma ele desliza bem legal mesmo, tá? Essas pontinhas a gente queima. Você pega uma vela, um isqueiro, vai lá na boca do fogão e queima essas pontinhas de linha, que fica um trabalho bem bonito, bem legal. E, ualá! Olha só que coisa linda que ficou nosso espelho. Ficou um detalhezinho aqui que eu cortei errado. Mas daqui depois eu queimo a pontinha, tá? E agora nós vamos pra cá. Da mesma forma que nós tiramos volume da outra peça, nós também vamos tirar volume desse lado. Porque eu quero realmente que ele fique bem certinho. Então, vou marcar aqui, olha, 1 centímetrozinho pra dentro e 1,5 centímetros pra baixo. Pra poder casar direitinho o meu espelho ali. E vou recortar essa ponta. De novo, você pode cortar no estilete. Aqui, eu vou... Deixa eu só ver se tá batendo a medida certinho. Tá, direitinho, direitinho. Sempre confere, tá, minha amiga? Eu gosto sempre de conferir. É que nem eu falei dos cortes, né? Sempre com sobra. Eu gosto sempre de cortar com sobra. Porque no máximo, o que vai acontecer? Você vai refilar. Se você corta faltando ou num tamanho exato, vai que tu erra uma costurinha, vai que naquele dia o café não fez efeito, você enxergou um pouquinho errado. E ele vai ficar assim, olha, vai parecer um T. Olha que bonitinho. E aí eu posiciono ele aqui em cima. Vai ficar desse jeito. E aí, como eu não tenho mais tanto volume aqui na lateral, olha, a costura vai deslizar muito melhor e o meu acabamento final vai ficar muito mais bonito. Se tem dúvida se o troço vai correr na hora de costurar, porque a gente tem que costurar tudo junto para não ficar feio, tá? Gente, é muito importante. É uma peça pequenininha, mas é uma peça que se você fizer no capricho, te garanto que vai ser venda certa. Como eu falei para vocês, eu já estou, inclusive, aproveitando as minhas encomendas para fazer o vídeo
porque amanhã será dia de entregar. Nem sei se amanhã é dia dos namorados, não é não, né? Depois. Ó. Passei uma colinha aqui, só para garantir que ele vai ficar bem retinho. E vamos vir agora com a outra parte. Olha, esta daqui. Essa daqui que parece, ó, uma boquinha de dinossauro aqui. Vou posicionar bem certinho, principalmente aqui pelas bordas. Olha. Bem certinho aqui. Aqui em cima tem que casar tudo direitinho. Se for necessário nessa hora, você viu que sobrou aqui embaixo? Pode cortar um pouquinho. Olha que legal que eu falei de novo, da gente ter sobra para trabalhar. Olha, cortei um pouquinho, que ele fica com bastante volume, tá? E vou posicionar esse aqui em cima, finalizando. E agora eu vou fazer uma costura aqui, aqui e aqui, deixando aberto apenas em cima. Como aqui eu tenho menos coisa para poder correr, eu vou virar essa parte para baixo. Aqui eu tenho mais coisas para sair do lugar, não é isso? Quer aproveitar, passar uma fita crepe, não se acanhe, passe a fita crepe, passe uma fita dupla face se for necessário para segurar tudo no lugar direitinho. O importante é que você se sinta segura na hora de costurar. Eu estou usando um pé calcador na minha máquina industrial, que muita gente conhece como pé de coelho. Se tem outro nome, minha amiga, acostumar que sabe, porque eu conheço ela como pé de coelho, tá? Que é um calcador bem fininho, mas que com certeza na sua máquina você vai encontrar o calcador ideal. Espera aí que saiu a linha aqui. Essas coisas sempre acontecem quando a gente está filmando. Pronto. Se não se sentir segura também, a gente pode começar a costura lá de baixo, prendendo tudo, para depois partir para a parte de cima, tá? Eu já vou aqui começar logo na parte de cima. Ó. Minha máquina não é uma transporte duplo, é uma transporte simples, que dá conta do recado bem bonitinho. Ah, sim, mas a linha é muita camada. Não, não é. Na verdade, nas laterais, você vai ter 2 camadas no máximo do Montana e uma ou outra camadinha aqui da camurça. Não, não são 2 não, dá 3 camadas do Montana. Ainda podia ter reduzido mais aqui embaixo. Reduz as camadas internas. Quanto mais você reduzir, mais fácil fica. Como eu estou costurando com uma linha, a cor 18, uma linha de nylon, com uma cor que contrasta com o meu material, para poder ficar mais bonito, eu tenho que ter esse cuidado de ir costurando devagarzinho, do jeito que eu estou fazendo aqui, tá? Para ter certeza que minhas costuras estão bem certinhas. Vai ajustando. Retrocessozinho. Ah, acabou a linha da bobina. Que delícia! Ainda bem que ela enche a bobina enquanto eu estou costurando. Ah, mas tá ficando bem bonitinho, ó. Casou tudo certinho. Deixa eu só trocar aqui a bobina, que já está cheia. Vocês sabiam que a máquina industrial, pelo menos a da Sansei, as da Sansei, porque eu tenho a MQ1 e a MQ4, elas enchem a bobina enquanto você costura? Se você não sabia disso, saiba que isso é um senhor adianto de vida. Eu simplesmente amo esta função da industrial, de encher a bobina enquanto a gente está trabalhando. Facilita, agiliza, é igual a questão do corte de linha automático. Você pode até achar besteira, mas na hora que você tiver uma máquina com corte de linha automático, minha amiga, você não vai querer saber de outra coisa. Acabou aquela história de linhas espalhadas pelo seu chão do ateliê, de você ficar toda hora cortando linha. Levanta pé calcador, abaixa pé calcador. É uma maravilha. Prontinho. Confere,
Olha só, tá tudo certinho, tudo bonitinho. E agora eu já tenho mais uma carteira pronta para entregar. Ó, corta as pontinhas, de preferência, tá? Queima tudo. E aí eu vou mostrar para vocês a diferença do volume. Lembra quantas camadas nós tivemos aqui do bolso? Um monte, né? Olha só como ficou aqui do lado, olha. Bem fininho, deixa eu ver se tá captando legal. Bem fininho, ó. Olha aqui embaixo. Nem parece que ela tá tão gordinha assim no meio. E aí nós temos uma carteira linda de bonita para fazer e vender muito agora pro Dia dos Pais. Ó, aqui saiu um pouquinho no lugar. Vou ter que desfazer e colocar certinho no lugar, porque eu não vou entregar assim, né? Ó, temos uma carteira linda de bonita, prontinha para fazer e vender. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação e principalmente compartilha com as amigas. Chama aquela amiga que você conhece que tá doida para aprender a fazer uma carteirinha. Se você ficou com alguma dúvida também, pode perguntar que eu tô sempre à disposição. E não se esqueça que todas as terças-feiras temos live lá na página do Facebook, www.facebook.com/criando arte com Aline, e eu tenho também um grupo fechado lá no Face, que é o grupo onde a gente coloca as coisas lindas que vocês vão fazer, que vão aprender e querem trocar ideia com as meninas. Os moldes, quando precisa de algum molde mais elaborado em PDF, também fica lá no grupo. E tem o Instagram, que é onde vocês acompanham os meus stories e todas as novidades que chegam lá fresquinhas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa seu joinha aqui, deixa seu comentário que eu terei prazer imenso em te responder. Beijos e bora produzir!